Fala pessoal, bom, vamos direto ao ponto, bem-vindos a mais uma análise nossa, onde hoje a gente vai rastrear a origem de alguns dos artefatos mais poderosos de toda a mítica Asgard. E olha só, a parte mais maluca dessa história é que tudo isso, o arsenal inteiro dos deuses, começou com uma única pegadinha que saiu totalmente do controle. Literalmente um efeito borboleta colossal. Nosso objetivo aqui é entender como um ato super impensado gerou consequências épicas. Preparem-se para ver o caos e a ordem colidindo de um jeito espetacular. E a nossa história já começa com um baita susto logo de manhã. Imagina a cena. Sif, a esposa do deus Thor, tinha uma beleza sem igual. Mas o ponto forte dela era, sem dúvida nenhuma, o cabelo dourado. Os textos dizem que os fios desciam como uma verdadeira cascata de ouro da cabeça aos pés. Mas aí, num belo dia, ela acorda sentindo algo estranho. Quando ela passa a mão na cabeça, cadê o cabelo? Sumiu, ficou tudo liso. Ela vai pro espelho, vê aquele horror e solta um grito tão alto que ecoou pelo palácio inteiro. O Thor, que estava lá no 20º sono, acorda no susto. E a reação dele foi um misto hilário e furioso, porque ele abriu os olhos, viu uma pessoa chorando e quase deu um soco na própria esposa. Ele até chamou ela de bruxa careca antes de finalmente cair a ficha de que era Sif ali aos prantos. Então, isso traz a gente para a grande pergunta da nossa explicação de hoje. Como é que a gente sai de um simples corte de cabelo péssimo, um verdadeiro vandalismo capilar, para a criação da arma mais poderosa que defenderia todo o reino dos deuses? O X da questão aqui é justamente essa bola de neve gigante de causa e efeito. Uma brincadeira de extremo mau gosto vai acabar virando uma aventura cheia de desespero, feitiços e apostas que valem a própria vida. Vamos lá, parte 1. O crime de Loki. Parte 2. A primeira forja. Bom, é óbvio que o dedo do Loki, aquele mestre em arrumar encrenca em Asgard, estava metido nesse crime contra Sif. O Thor não pensou duas vezes. Ele pegou o trapaceiro, botou o punho na cara dele e mandou a real. Ou o Loki arrumava um cabelo novo e natural para a esposa dele, ou o Thor ia arrancar cada fio de cabelo e pelo do corpo do Loki, na força. Apavorado com a ideia de ficar totalmente depilado, o Loki correu lá para Svartalfheim, o reino dos anões. Chegando lá, ele usou aquela lábia clássica dele e encomendou o cabelo com o mestre ferreiro Dvalin. E olha, o cara não brincava em serviço não. Ele usou feitiços e runas pesadas e o resultado foi uma cabeleira simplesmente perfeita. Só que o Dvalin e a equipe dele ficaram tão empolgados com o próprio trabalho que enquanto o Loki não voltava, eles resolveram criar mais coisas. Dá uma olhada nessa lista. Além do cabelo, eles fizeram o Skidbladnir, um navio absurdo que não importa o clima, chega no destino e ainda dá para dobrar e guardar no bolso. E também Gungnir, uma lança poderosíssima. O Loki pegou tudo isso e já começou a maquinar, pensando em usar o navio e a lança para puxar o saco do grande deus Odin. Entramos então na parte 3, a grande aposta. O Loki estava se achando, né? Ele tinha o cabelo para salvar a própria pele e presentes fantásticos para os outros deuses. Mas, como é o Loki, ele simplesmente não consegue evitar uma confusão. Ele foi atrás de ferreiros rivais, os irmãos Brock e Sindri, só de sacanagem, para causar intriga e inveja. E foi aí que ele deu um tiro no próprio pé. Num surto de arrogância, querendo provocar os caras, o Loki não apostou dinheiro, não apostou ouro. Ele apostou a própria cabeça de que os irmãos não conseguiriam fazer nada melhor que o Dvalin. E o Brock, que já não suportava o Loki e adoraria ver a cabeça dele rolando no chão, não pensou duas vezes. Ele soltou um sonoro trato feito. Pronto, a aposta estava valendo a vida dele. O Brock já botou o Loki para fora da caverna para poder começar a trabalhar na hora. E isso nos leva à parte 4, as maravilhas de Sindri. O negócio na forja ficou intenso. O Sindri ficava murmurando uns encantamentos rúnicos super complexos, enquanto o Brock suava horrores operando aquele fole gigante. O calor ali dentro era nível inferno, e a energia mágica era tão forte que o Loki bateu o desespero de vez. Com medo de perder a cabeça, ele apelou, se transformou numa mosca para tentar melar o trabalho deles. E a sabotagem foi metódica, seguindo a famosa regra de 3. Primeiro, a mosca vai lá e dá uma picada ardida na mão do Brock. O anão dá um berro, mas continua lá, firme e forte, sem parar. Aí, no segundo item, a mosca ataca de novo e dessa vez enterra o ferrão na bochecha do cara. Acredita que ele nem levou a mão no gosto? Pois é. E aí, no terceiro e último projeto, que era o mais ambicioso de todos, o Loki resolveu ir com tudo. Ele mergulhou igual um falcão e cravou o ferrão bem na pálpebra do Brock. Aí não teve jeito. O anão deu um grito tremendo, o sangue começou a escorrer direto no olho e ele teve que largar tudo por um milissegundo para limpar a visão. Mas olha, mesmo com essa sabotagem pesada do Loki, o que saiu daquela forja foi espetacular. Vamos conferir os itens.
Primeiro, o Gulimbust, que é basicamente um javali voador com cerdas de ouro que foi para o deus Freyr. Depois, o Draupnir, um anel preciosíssimo que simplesmente cria cópias dele mesmo a cada 9 noites. Um baita investimento, né? E, para fechar com chave de ouro, Mjolnir, um martelo dourado que iluminou a caverna inteira. Lembra daquele milissegundo em que o Brock parou para limpar o sangue do olho? Pois é, isso causou um pequeno defeito, e o cabo do martelo acabou ficando um pouquinho mais curto do que devia. Mas, sinceramente, continuava sendo uma obra de arte impecável, misturando técnica e magia pura. Parte 5. O julgamento dos deuses. Com tudo pronto, a equipe toda, Brock, Sindri e Udvalin, chegou em Asgard. E os deuses montaram uma comissão julgadora de peso com Odin, Thor e Freyr para decidir de uma vez por todas quem levava melhor. A disputa estava acirradíssima. De um lado, a arte do Dvalin, o cabelo de ouro vivo, o navio de bolso e a lança infalível. Do outro, a arte do Sindri e do Brock, o javali brilhante, o anel que se multiplica e ele mesmo, o Mjolnir. Todo mundo ficou de queixo caído elogiando tudo. Mas aí o velho Odin tomou a frente. E o veredito? Ele declarou os irmãos Brock e Sindri como grandes vencedores. E o argumento foi simples e direto. Mesmo com o cabo um pouco curtinho, o Mjolnir era a arma perfeita, exatamente o que o Thor precisava para defender Asgard de todos os gigantes. Parte 6. A punição do trapaceiro. Os anões estavam fazendo a festa, mas o clima pesou super rápido. O Brock sacou uma espada afiadíssima e entregou direto na mão do Thor, cobrando que a aposta pela cabeça do Loki fosse paga ali, na hora. O Loki entrou em pânico total e caiu de joelhos na frente de todo mundo. E a gente faz uma pausa aqui para pensar. Imagina o tamanho do problema. Como que alguém escapa de uma dívida de sangue numa aposta mágica bem na frente dos maiores deuses de Asgard? A lâmina já estava no ar, a galera toda em volta só esperando a cabeça dele rolar. O Loki precisava achar uma saída genial e rápido no meio daquele desespero absoluto. E eis a carta na manga do nosso trapaceiro. A brecha do pescoço. Lá de joelhos, o Loki virou para todo mundo e mandou essa. Beleza, os anões ganharam, eles têm todo o direito de levar a cabeça dele. A aposta era válida. Só que ninguém falou nada sobre o pescoço dele. Como o pescoço não estava na aposta, os anões não podiam causar nenhum arranhãozinho nele para poder arrancar a cabeça. Todo mundo começou a discutir na mesma hora. Foi uma julgada jurídica genial, um malabarismo com as palavras tão perfeito que o próprio Odin, o juiz final ali, teve que admitir que o Loki estava certo e barrar a execução. Ele salvou a própria vida usando uma tecnicalidade de contrato. Mas calma que a história não acaba aí. Os deuses nórdicos levam essas coisas super a sério e o Odin disse que os anões podiam escolher uma punição alternativa. Como foi a boca do Loki que enganou todo mundo, o Brock decidiu que o castigo seria exatamente nela. Sem perder tempo, o Sindri pegou agulha e fios de cobre e literalmente costurou os lábios do Loki. Pensa numa dor excruciante. E por mais que o Loki depois tenha arrancado os fios no seco, um por um, ficando com o rosto todo rasgado e cheio de sangue, o pior mesmo foi a ferida no orgulho. Foi uma humilhação gigantesca que acendeu uma sede de vingança absurda dentro dele. E no fim das contas, essa loucura toda deixou Asgard armada até os dentes com os itens mais preciosos do universo. Os deuses ganharam tudo o que precisavam para sobreviver, incluindo a arma mais famosa de todas, o Mjolnir. E a grande ironia aqui, a grande sacada, é que a origem de toda essa defesa imbatível não veio de um ato nobre ou de um planejamento estratégico. Veio do mais puro caos de uma brincadeira infantil e maldosa do Loki. A ordem cósmica dos deuses foi forjada, literalmente, no fogo da trapaça. É de explodir a cabeça, né? Quantas das grandes defesas da história, mitológicas ou não, nasceram só para tentar consertar um caos absoluto que saiu de controle? Fica aí essa reflexão para a gente pensar. Muito obrigado por acompanharem mais essa nossa análise até o final e a gente se vê na próxima.